Boa noite, queridos irmãos. Estamos prontos agora para ouvir a mensagem do nosso Deus. Passamos todo o culto, então, até agora, louvando ao Senhor. Também em sentido de preparação para esse momento, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos acalmamos, lemos a palavra. E agora vamos ouvir a voz do Senhor. Abra sua Bíblia, portanto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje, praticamente, começa um novo livro aqui, né, em Atos. A partir de agora, a gente vai ver a caminhada de Paulo fazendo missões, chamado por Deus para fazer missões pelo mundo, ou como diz em Atos 1:8, pelos confins da terra, né? Hoje começa com o chamado de Paulo e Barnabé. Então abra sua Bíblia, Atos 13, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Atos 13, de 1 a 3. Peço que você acompanhe com atenção a leitura que eu farei da palavra de Deus. São poucos versículos, mas nós trataremos deles, pois tem muito a nos ensinar. A palavra de Deus diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aí a palavra de Deus, oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome por este pequenino texto, mas pedimos que o Senhor nos edifique através de todos os ensinamentos que Ele nos dá, e pedimos que o Senhor, ó Pai, confirme em nós o teu chamado, tal como o Senhor chamou Paulo e Barnabé aqui para servi-lo, o Senhor também nos chamou para servir a Ti, Pai. Então, confirme, ó Deus, isso, coloque cada vez mais no nosso coração para que isso seja fortalecido e nós possamos servir ao Senhor ainda melhor. É o que eu peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já deve ter sido convocado para alguma coisa alguma vez na vida, seja concurso, seja a sua mãe fazendo aquela convocação para você voltar para casa na hora certa, ou qualquer outro tipo de convocação que você tenha tido. Hoje a gente vai falar de convocação, de chamado. E eu lembro, por exemplo, na minha vida, de uma convocação que todo homem tem, né? A convocação para o alistamento militar. Essa convocação ela é obrigatória. Todo homem tem que estar lá, 18 anos, você tem que vai lá se apresentar para o exército. E eu lembro que eu tinha que me apresentar às 5h30 da manhã no local. Eu fui lá, acordei, tinha que pegar ônibus, lá para lá do Cruzeiro. Tinha que pegar ônibus, acordei 4 horas da manhã quase. Fui lá meio despreparado, porque eu esperava o pior, né? Não sei se vocês já ouviram, como eu, várias histórias daquelas, digamos, humilhantes para outros homens que passaram por esse momento do alistamento militar. E eu fui meio temeroso e eu não queria servir, obviamente, né? Mas esse é um tipo de chamado que não dá para negar, você simplesmente tem que ir, é obrigatório, você vai. Então eu fui, peguei o ônibus, estava lotado, mesmo 4 horas da manhã, de outros jovens que também iam se apresentar, né? E eu cheguei no local e eles colocaram a gente numa fila e falaram assim, ó, segue essa fila aí que vocês vão passando cada uma das avaliações que vocês têm que fazer para ver se vocês estão aptos ou não para servir. E beleza, entrei na fila e fui caminhando. A primeira avaliação era o dentista. E era bem rápido. Normalmente o dentista chegava pro cara e falava assim, abre sua boca. Aí você abre a boca assim, aí ele olha assim, beleza, pode seguir.
Ninguém é reprovado no dentista, praticamente. E aí, quando chegou a minha vez, eu escuto uma voz familiar na minha frente. Olha só quem eu encontrei aqui. Acredite ou não, era o reverendo Patrick. Na época ele trabalhava como dentista da aeronáutica. E caiu logo ele para me avaliar. E eu cumprimentei ele, ele logo me perguntou: você quer servir? Você está aqui porque você quer servir? Coisa e tal. Aí eu falei: não, quero não. Aí ele falou: não, então tá bom. Pode seguir por aquele outro caminho ali. Eu fui o primeiro a ser dispensado no exército, no alistamento militar. E eu não passei por mais nenhuma avaliação. Antes de 9 horas da manhã eu já estava em casa. Nunca imaginar isso. Todo mundo passa o dia lá fazendo os trens, mas eu não. Antes de 9 horas da manhã eu já estava em casa. E de todo mundo que estava na fila, só eu e mais um fomos dispensados no dentista. Eu estava sorrindo, feliz da vida lá. Nossa, não vou passar mais nada, não preciso de nada disso aqui. Aí o cara que estava do meu lado, ele com lágrimas nos olhos, ele virou para mim e falei: caramba, queria tanto servir, mas eu não consegui tratar meus dentes. Não sei qual era o problema que ele tinha nos dentes, mas ele foi reprovado. E eu fiquei triste por ele, porque quando a gente é chamado, é convocado para exercer um serviço que a gente quer ou que a gente necessita, mas a gente não é considerado apto para isso, não é muito legal, não é uma situação muito boa. Para mim foi ótimo, eu não queria mesmo, mas ele foi de fato considerado não apto para servir. E foi um balde de água fria para ele. E o texto de hoje vai nos mostrar uma convocação também, um chamado. E não era também um chamado qualquer, um chamado que você pode dizer não, né? É um chamado que vem diretamente de Deus, então ele é um chamado obrigatório também. Era um chamado missionário para Paulo e Barnabé aqui no texto. E eu imagino que alguns de vocês, se ouvissem um chamado de Deus para serem missionários e ir por aí pelo mundo, acho que vocês iam ficar talvez igual eu na fila do exército, né? Temerosos, pensando: eu não sou apto para isso aqui. Mas há uma grande diferença, né? Quando é Deus quem nos chama para fazer algo, é porque Ele nos faz aptos para esse algo a qual Ele nos chama. Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Mas a gente precisa estar disposto, a gente precisa estar preparado para isso. E é sobre isso que a gente vai meditar no texto de hoje. Esse texto vai nos ensinar um pouquinho sobre como somos chamados por Deus para servir de acordo com a vontade dele. Somos chamados por Deus para servir de acordo com a vontade dele. A gente vai ver isso em 3 partes, 3 pontos aqui para a gente aprender a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero mostrar, através desse texto, como Deus nos chama da forma como a gente é. Deus nos chama como nós somos. Veja aí o versículo 1 mais uma vez do seu texto. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. A gente pode ver que essa igreja, a igreja de Antioquia, era uma igreja bem diversa, né? E é uma igreja que se desenvolveu muito bem. Não sei se você lembra, mas no capítulo 11 a gente viu essa igreja começando a crescer de vez. Porque foi ali, inclusive, depois que Paulo e Barnabé chegaram para trabalhar naquela igreja, que os crentes foram pela primeira vez chamados cristãos. Foi nessa igreja. E agora a gente pode ver que ela se desenvolveu, agora ela tem líderes. Não tem só Paulo e Barnabé, agora tem vários líderes, bem formada, se reunindo ali para serviços de adoração ao Senhor. E é importante ver a igreja se desenvolvendo nessa cidade aqui, porque Antioquia era uma cidade bem grande, uma cidade bem diversa, com povos de várias culturas, era a 3ª maior cidade de todo o Império Romano, tinha mais ou menos uns 500 mil habitantes, o que é muito para aquela época, tinha várias religiões e tudo mais no meio daquele povo. Parecia uma cidade como do nosso tempo, uma cidade cosmopolita, uma cidade bem geral, né?
E isso mostra que a igreja está se adaptando aos novos contextos onde ela está chegando. A coisa está começando a se desenvolver ainda mais. Só que a igreja está precisando se espalhar para vários e vários outros lugares. E é nesse contexto que a gente vai ver, então, o chamado de Paulo e Barnabé. Só que vamos ver a respeito dessa igreja antes. A igreja, é dito aqui no texto, ela possui alguns profetas e mestres. Não é especificado aqui para nós quem é o quê, né? Se é Saulo, se Barnabé, se é Lúcio, se é Simeão, quem é profeta, quem é... Não é dito para nós. Mas é importante a gente diferenciar porque são coisas diferentes. Profetas e mestres são coisas diferentes. Profetas, quando aparecem no Novo Testamento, eram aqueles que tinham o dom de profetizar, ou seja, aqueles que recebiam revelações diretas de Deus para informar a igreja essas revelações. Naquele tempo isso era importante, repito, né, já falei isso outras vezes. Por quê? Porque eles não possuíam um Novo Testamento igual a gente possui hoje. Então, eles não possuíam instruções completas para a igreja igual a gente tem hoje. Se você quiser saber como é que um presbítero funciona na igreja, você vai lá na carta de Timóteo, na carta de Tito, como é que um diácono funciona, como é que a gente faz isso e aquilo, você lê o Novo Testamento. Eles não tinham isso. Então Deus utilizava de profetas para trazer essas revelações a eles. Inclusive, muito provavelmente, no versículo 2 que fala aqui, né, que o Espírito Santo falou a eles, provavelmente foi por meio de um desses profetas. Já os mestres são aqueles que ensinavam a palavra de Deus para instruir o povo. É como se fosse um professor, é como se fosse um pastor, né? Provavelmente eles ensinavam o Antigo Testamento, mas eu não descarto a possibilidade deles também começarem a ensinar baseado nessas revelações dadas por Deus ali para eles. Então, profetas e mestres, Deus já estava fazendo aquela igreja andar com líderes, como precisa ser. Revelação, a gente tem também a revelação, que é a palavra, e a gente tem também mestres, pessoas que ensinam, pessoas que se dedicam ao ensino da palavra de Deus. E Lucas agora vai fazer questão de nos informar os nomes desses líderes. Não sei se era todos, mas ele informa de alguns desses líderes e tem importância em ele mostrar esses nomes para nós aqui. O primeiro nome da lista é Barnabé, esse a gente já conhece. Ele provavelmente está exercendo o papel de pastor principal dessa igreja aqui. Muito provável. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ser enviado para lá. Ele é sempre o primeiro a ser citado no texto. E até então ele é o nome mais conhecido deles. Ele é um nome proeminente ali que estava na igreja de Jerusalém e agora foi para a igreja de Antioquia. Então, provavelmente, ele era o líder principal ali dessa igreja, lá em Antioquia. Eu vou pular para o outro que a gente conhece, que é Saulo. Logo em breve, nesse mesmo capítulo, ele vai ser chamado de Paulo. A gente conhece mais como Paulo, né? E Paulo certamente era um mestre. E apesar do seu passado, que o condenava, o seu passado também mostrava que ele era um grande estudioso da lei. A Bíblia fala que ele conhecia muito bem as Escrituras, e a gente vê isso nas cartas que ele escreveu. A gente também sabe que ele foi ensinado aos pés de um grande mestre do judaísmo, que foi Gamaliel. Mas como ele era mal visto, tanto por cristãos, pelo passado que ele teve, e tanto por judeus, pela transformação também que ele teve, Paulo ficou um bom tempo de molho e depois Barnabé foi lá e resgatou ele para servir nessa igreja. Talvez por isso que ele esteja escrito em último lugar desses líderes, né? Ele é o último dos nomes dos líderes. Então Barnabé e Paulo são os nomes mais conhecidos para nós. Mas os outros nomes também têm importância para nós. Veja lá, o primeiro que aparece é Simeão. Simeão por sobrenome Níger. A gente não sabe quem é por nome, a gente olha esse nome, Simeão, sabe que ele é um nome hebraico, talvez ele fosse um judeu, só que a gente também sabe que ele não era certamente um judeu da Palestina. Por quê? Porque Níger, sobrenome, ou talvez até apelido, né, poderia ser também chamado dessa forma, é Níger, e Níger significa negro.
Com toda certeza isso se refere ao tom de pele dele, né? Mostra que a liderança dessa igreja era uma liderança diversa, com estrangeiros, inclusive na aparência. Sabe, para nós hoje, que a gente vive numa sociedade, especialmente no Brasil, né, bem diversa também, a gente talvez não se atente para isso. Mas, naquela época, a xenofobia era algo bastante presente, especialmente entre judeus. Judeus eram um povo, e até hoje, talvez sejam assim, muito xenófobo, né? Xenófobo é que tem aversão a estrangeiro. Então, é uma coisa a se notar nessa igreja, porque eles viviam numa cidade assim. Então, era uma igreja diversa, isso é importante. A mesma coisa a gente vê nesse Lúcio de Cirene. Cirene é uma cidade que fica lá na África do Norte, para lá do Egito. Então, é uma cidade distante, é um homem estrangeiro também. Então, mais uma vez, mostra a diversidade da liderança dessa igreja. Algumas pessoas tentam estabelecer quem são esses homens, né? Alguns olham esse Simeão, e por Simeão ser um nome próximo de Simão, e por ele estar próximo aqui de Lúcio de Cirene, alguns ligam ele àquele Simão que carregou a cruz por Jesus. Lembra? Simão o Cireneu. Então, alguns acham que é esse mesmo personagem aqui da história. Não tem como saber, mas alguns dizem. E outros também acham que esse Lúcio de Cirene é o próprio Lucas aqui que escreveu a carta. Mas é bem improvável que seja isso, né? Enfim, é melhor a gente dizer, nós não conhecemos quem são esses dois, apenas as características que nos são dadas. Mas o próximo que é mostrado é o que impressiona mais. Ele é chamado de Manaém. Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. O nome dele é Manaém e diz que ele é colasso de um dos Herodes aí. O que é colasso? Palavra difícil, né? Colasso é dito daquelas pessoas que, não sendo filhos de uma mesma mulher, foram amamentados nessa mesma mulher, né? Ou seja, eles foram criados juntos. Algumas traduções, em vez de colocar colasso, vão colocar meios irmãos. Ou seja, ele foi meio irmão de Herodes. E que Herodes era esse? Eu já disse que tem vários Herodes na Bíblia, né? Herodes é esse aqui, Lucas está especificando que é o tetrarca. Esse Herodes, o tetrarca, é aquele que mandou matar João Batista. Se você abrir lá em Mateus 14, você vai achar escrito lá, Herodes, o tetrarca. É aquele que mandou matar João Batista. Então, veja que interessante. Não bastava já Saulo com um passado que condenava ele, a igreja também tinha esse homem chamado Manaém, que era meio-irmão de um dos maiores inimigos da história do início, né, do cristianismo. É interessante a gente ver a diversidade desse grupo, dessas pessoas que serviam na igreja. Líderes com características completamente diferentes, passados diferentes e até conflitantes, propósitos diferentes, lugares diferentes. E é assim que Deus nos chama também. Deus não nos chama por aquilo que a gente é. Ele nos chama como nós somos, não importa como. E a partir então da forma como nós estamos, Deus então trabalha em nós e nos transforma para aquilo que Ele quer que nós sejamos. Perceba uma coisa, a Bíblia dá muito mais valor àquilo que você precisa ser do que àquilo que você é hoje. Isso é importante, porque o nosso mundo hoje em dia, ele dá muito valor para aquilo que você é agora. Para aquilo que as estrelas dizem de você. Ou então aquela teoria dos temperamentos. Isso é até interessante para você se conhecer, mas é muito mais importante aquilo que Deus quer que você seja do que aquilo que você é agora. Além disso, é importante a gente ver nessa igreja que ela é uma igreja que respeita e acolhe pessoas. Acolhe as diversidades. Etnias diferentes, contextos de vida diferentes,
que muitas vezes nos fazem afastar de uns ou outros. Na igreja de Cristo a gente não pode ter isso. A diversidade não é motivo para afastamento ou desunião, mas é justamente o contrário disso. Essa igreja nos mostra como ser uma igreja acolhedora. Todo mundo deve ser bem recebido na igreja de Cristo e servir com aquilo com que foi chamado, em união. Não importa o seu passado, não importa a sua cor, a sua nacionalidade. Todo mundo deve ser bem recebido na igreja de Cristo. Olha quem estava nessa igreja, o meio-irmão de um dos maiores inimigos de Cristo, um assassino de vários cristãos, que era Saulo. Mas ele era não só bem recebido, ele era um dos líderes. Ambos eram líderes dessa igreja. Essa era uma igreja acolhedora. Pense nisso, meu irmão. Nós temos que ser uma igreja acolhedora, apesar das diversidades, porque Deus nos chama da maneira como nós somos, e a partir disso Ele nos transforma. Segundo lugar, o que a gente vê também nesse texto? A gente vê que Deus nos chama para servir em união. Deus nos chama para servir em união. Olha aí o versículo 2 do nosso texto. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois de Lucas ter apresentado para nós os líderes da igreja, ele diz que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. Agora ele apresenta o contexto onde eles estavam nesse momento lá na igreja de Antioquia. E é importante a gente ver alguma coisa a respeito dessas palavras que são mostradas para nós aqui. Primeiro, a palavra serviço, servindo, na verdade, aí, ela vem do grego liturgia, que tem a ver com ministrar. Por exemplo, o diácono William estava aqui hoje fazendo a liturgia do nosso culto. Ele estava, então, ministrando a igreja nesse sentido, para que a igreja soubesse o passo a passo, o que a gente ia fazer, o que a gente ia ler, o que a gente ia, então, cantar e por aí vai. E, na verdade, no grego, serviço e ministério é a mesma palavra, é a mesma coisa. Ministrar, servir, né? Assim, a maioria das vezes que ela é usada no contexto de adoração no Novo Testamento. No contexto de adoração, no contexto de culto. Inclusive, se você olhar para o Antigo Testamento, a palavra para isso no Antigo Testamento era aquela que falava do serviço dos sacerdotes no templo. E aqui, então, a gente tem uma grande diferença entre Antigo e Novo Testamento. Qual que é a diferença entre Antigo e Novo Testamento que é mostrada aqui para nós? A ideia é que agora não são os sacerdotes que a gente vê aqui na frente, ministrando e o povo lá olhando. Agora é toda a igreja, são todos os crentes que servem ao Senhor por meio de Jesus na igreja. É isso que a gente chama de sacerdócio universal dos crentes. Todos os crentes servem ao Senhor. Nem todos vão servir aqui na frente, mas todos servem de alguma forma ao Senhor. Isso é sacerdócio universal de todos os crentes. E essa é uma grande mudança do Antigo para o Novo Testamento. E o texto diz que eles também estavam jejuando ali, né? Eles estavam servindo e jejuando, o que pressupõe momento de oração. Provavelmente era um momento de oração ali no culto, de jejum, eles deviam estar em jejum, e certamente uns pelos outros, pela igreja, pelas necessidades da comunidade, algo assim. Só que a gente pode ter uma suposição interessante aqui, para perguntar por que eles estavam em jejum, né? Não é só um momento de oração, eles estavam em jejum. Jejum pressupõe algo pensado, né, para se orar a favor de alguma coisa. Por quê? Vamos pensar. A igreja ali era uma igreja que estava bem estabelecida, como eu disse, estava cheia de líderes, estava se desenvolvendo, estava crescendo. Talvez a busca deles fosse uma orientação de Deus, mais ou menos dizendo assim: Deus, a gente desenvolveu aqui, para onde a gente vai agora? O Senhor nos deu um monte de líder,
Para onde a gente vai com esse tanto de líder? Para onde a gente manda? A gente planta uma igreja? A gente vai para outra cidade ali? Dá um encaminhamento para nós. E eu gosto de pensar nessa suposição porque ela é muito diferente de muitas igrejas hoje em dia. Muita igreja hoje em dia quer fazer o quê? Quer inflar, né? Vem todo mundo para cá, vamos fazer um igrejão, mega igreja. Eu não estou falando que igrejas grandes são erradas, de forma nenhuma. Igrejas grandes com milhares de membros, por muitas vezes são úteis, sim. Mas, pensa só, uma igreja grande em um só local, ela talvez não alcance tanto que várias igrejas espalhadas em locais próximos. Você alcança mais gente próxima. Isso é muito interessante da gente pensar. Ao invés de inflar uma igreja só, por que não plantar várias igrejas para que o evangelho se espalhe ainda mais e melhor? Se essa suposição for verdadeira, então o motivo do jejum e da oração foi atendido. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e fala com eles. Separa 2 para mim. E eles vão para servir na obra missionária. Se essa suposição estiver errada, talvez seja simplesmente Deus falando para eles através do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo age como quer e onde quer. É Deus chamando e falando, vão. Independente de qual seja o motivo aqui do jejum deles, Deus os chama. E o importante é lembrarmos aqui que ao orarmos, ao sermos fiéis ao Senhor em oração, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Nós nos aproximamos dele e quando a gente faz isso, a gente consegue identificar melhor como ele age em nós. Por meio de nós e através de nós. Por isso que a oração ela é um meio de graça. Ela é um meio pelo qual Deus infunde graça em nós. Ore mais então, meu irmão. Muito provavelmente a gente não vai ter uma resposta imediata, porque assim, igual aqueles homens tiveram aqui no texto. Porque a gente não tem profetas nesse sentido mais, né? Uma pessoa, Deus falou comigo, são vocês 2. Não. Mas Deus nos fala de várias formas. A palavra, por meio de sentimentos até internos nossos, que a gente tem que avaliar, obviamente. Mas Deus nos conduz. E temos de estar próximos de Deus para identificar os sinais que Ele nos dá para servir a Ele. Outro ponto importante aqui ainda nessa parte do texto. Aqui pode parecer que era algo restrito à liderança, né? Essa reunião, eles estavam em serviço de adoração ali, jejuando e tudo mais, e Lucas só coloca o nome dos líderes, né? Mas Lucas escreve ali no início a palavra eles. Fala no versículo 2, e servindo eles ao Senhor. Será que eles representa só esses líderes? Era só eles, era uma reunião de oração deles ali? Muito provavelmente não. Muito provavelmente pelo contexto da situação, a igreja toda estava reunida ali. Era um momento de culto, era um momento de adoração ao Senhor. Então a igreja toda estava envolvida nesse momento de adoração. E quando Paulo e Barnabé, inclusive, retornam dessa viagem, a gente vai chegar lá, Atos capítulo 14, lá no final do capítulo 14, quando eles retornam, eles dão parecer da viagem para toda a igreja. O texto é mais explícito lá. Então, provavelmente, é toda a igreja que está envolvida no processo. E é importante saber disso, por quê? Porque é toda a igreja que está envolvida no processo de manutenção de missionários, né? Não é só a liderança que tem que estar envolvida com os missionários que vão. A igreja inteira está envolvida em manutenção financeira, em oração. Todo mundo está envolvido. Depois de falar tudo isso, eu queria enfatizar um ponto importante para nós nessa parte do texto. A união dessa igreja. Igreja, meu irmão, é gente reunida em prol de servir ao Senhor conjuntamente. Igreja é corpo de Cristo. Nós somos os membros. Um membro só não faz corpo.
Um braço separado não é um corpo, é um braço só. Nós somos corpo de Cristo juntos como igreja. Não tem como você ser igreja sozinho. Não dá. Não tem como você ser igreja sozinho lá na sua casa ouvindo um pastor pelo YouTube. Você não é igreja assim. Igreja é gente reunida. É por isso que a gente tem que servir juntos. Por isso que a gente tem que adorar juntos. É óbvio que a gente deve ter os nossos momentos de devocional individual. A Bíblia nos manda fazer isso. Mas como igreja, a Bíblia nos manda estar reunidos em comunhão. Adorar em comunhão é muito mais proveitoso e completo. É em comunhão que a gente participa da mesa do Senhor quando a gente participa da ceia. Você não faz isso sozinho. Além disso, perceba que eles estavam também jejuando juntos. Esse jejum era uma prática comum, frequente dos judeus principalmente, mas que se tornou parte da igreja cristã também. E certamente jejuns são acompanhados de orações. E como eu falei, e normalmente em momentos especiais também. São momentos assim que você se dedica mais exclusivamente ao Senhor e deixa as demais coisas para depois. E aquela igreja então jejuava junto, pedia junto. Tem alguma necessidade? Vamos juntar e vamos orar junto. Alguém está passando por um problema, vamos orar por essa pessoa? Atualmente a gente viu no grupo lá da igreja um membro da nossa igreja que está passando uma grande dificuldade com os dois pais, pai e mãe, em dificuldades grandes no hospital. Igreja é hora de orar junto. É hora da gente estar aqui e orar pelos irmãos, falar uns com os outros a respeito disso. A gente é chamado para isso, porque a igreja é conjunto de gente. Essa igreja de Antioquia era uma igreja unida na oração, no jejum e no serviço. Ela aproveitava qualquer momento para orar junto, se unir para tratar as questões, para passar pelas dificuldades junto, para se fortalecer junto, para trabalhar junto, para agradecer junto. Nós temos que ser como essa igreja aqui também nesse sentido. Unidos na fé no Senhor. Nas dificuldades, orando e jejuando juntos. Por isso que eu pedi para ler hoje 1 Coríntios, o texto que a gente leu hoje. Você lembra que Paulo repreende a igreja? Vocês ficam falando, um é de Paulo, um é de Pedro, um é de Apolo. Não, gente, a gente é a igreja unida em conjunto, para servir ao Senhor junto, sem divisão, em prol da edificação de cada um de nós. Nas alegrias, servindo junto ao Senhor e agradecendo. Irmãos na fé que podem contar uns com os outros, sem picuinha. Igreja necessita de unidade. E é esse tipo de igreja que Deus usa. Nós somos chamados para ser uma igreja unida. Esse segundo ponto nos mostra especificamente isso. Mas por fim, um último ponto que eu quero trazer nesse texto é que Deus também nos chama com propósito. Deus nos chama com propósito. Veja o texto mais uma vez. Eu vou do final do versículo 2 até o versículo 3. Diz assim: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então vemos que Barnabé e Saulo foram chamados para uma obra. Mas o interessante aqui, não sei se você notou isso, a gente sabe que é uma obra missionária, né? Mas o Espírito Santo ele não foi muito detalhado aqui não, você percebeu? Ele falou, impondo sobre eles, separai agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Só fala isso. Ele não é muito específico. Ele não diz para onde eles deveriam ir. Ele não diz exatamente como eles deveriam fazer. Ele chama. Só isso. Eu tenho uma obra para vocês. Dá para você lembrar, por exemplo, de outra história assim na Bíblia. Você lembra de Abraão? Abraão, quando ele foi chamado, lá em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão,
sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ponto final. É como se ele estivesse falando: Abraão, sai da sua família, deixa o resto do seu povo, pega aqueles que são seus e vai andando por aí que eu vou te mostrar para onde você vai. Eu não vou te dizer aonde é não, mas você vai. É mais ou menos isso que Deus está falando com Barnabé e Paulo aqui. Eu tenho uma obra para vocês. Vocês vão. E eu vou falando para vocês como é que vai ser. Obedecer ao chamado de Deus, meu irmão, nesse caso aqui foi um belo passo de fé. Foi confiar na vontade, no propósito de Deus. Sem muitas certezas. A única certeza que eles tinham aqui era: Deus vai me levar para algum lugar. E Ele tem alguma coisa para eu fazer e eu vou fazer. Sabe, propósito tem tudo a ver com isso. Fazer a vontade de Deus, ainda que você não saiba o resultado disso. É fazer a vontade de Deus confiado nele. Esse é o nosso propósito nesse mundo, meu irmão. Você certamente deve ter vários propósitos na sua vida. Objetivos que você deseja alcançar. Mas deixa eu te dizer alguma coisa importante. Em nada esses propósitos vão servir se eles não estiverem de acordo com a vontade de Deus. Vou contar mais uma história do Antigo Testamento que mostra isso. Você lembra de Jonas? Jonas, o chamado profeta fujão, né? Deus tinha um propósito para ele. Qual era o propósito para Jonas? Jonas, você vai lá para Nínive pregar. Aí Jonas falou: não, Deus, meu propósito não é esse não. Aí pegou o barco e foi para o sentido contrário. Só que quando a gente foge do propósito de Deus, as coisas vão de mal a pior. E é isso que aconteceu com Jonas. Você deve se lembrar, né, do que aconteceu com Jonas. Ele estava no barco, aí o barco foi pego numa tempestade. Ele teve que ser jogado para fora do barco. Ele foi engolido por um peixe. Ele ficou dentro desse peixe por 3 dias. Até ele entender: tá bom, Deus, é a vontade do Senhor, então eu vou. Não precisava de passar por tudo isso, né? Às vezes a gente tema ser igual Jonas, né? Não, Deus, essa vontade do Senhor aí eu não quero não, vou fazer a minha. E aí às vezes Deus faz isso conosco. E a gente volta para a vontade de Deus. Então, meu irmão, a gente tem que alinhar os nossos propósitos aos propósitos de Deus. Mas como é que eu sei a vontade de Deus? Essa é a pergunta do milhão, né? Você deve estar se perguntando: como é que eu sei a vontade de Deus? Esse texto já nos deu dicas, em 3 versículos esse texto já nos deu dicas, e eu vou relembrar aqui de maneira mais didática como é que a gente encontra a vontade de Deus. Primeiro, você lembra como é que eles encontraram a vontade de Deus aqui, né? O Espírito Santo falou com eles. E eu falei que isso era uma revelação vinda de Deus, né? O Espírito também fala diretamente a nós, por meio da revelação. Está aqui a revelação de Deus. É a palavra. Esse é o primeiro instrumento que você tem para saber a vontade de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus. E assim, certamente, a gente vai aprender e entender cada vez mais a vontade de Deus. É na palavra que eu vou encontrar, meu irmão, os mandamentos de Deus. É na palavra que eu vou encontrar conselhos de Deus para diversas ocasiões. É na palavra que eu encontro aquilo do qual eu devo me afastar. É na palavra também que as minhas vontades muitas vezes vão ser confrontadas por Deus. Ou às vezes vou ser consolado por Deus, de certa forma. Isso mostra a vontade de Deus também para nós. E é na palavra que eu poderei ser transformado pelo Senhor. Lembra de um texto de Isaías? Isaías diz assim para nós: pois os caminhos do Senhor são mais sábios que os nossos caminhos. Olhe para a palavra de Deus se você quiser saber a vontade de Deus. Mas tem um segundo meio para a gente saber a vontade de Deus. O que essa igreja estava fazendo aqui? Estava orando. Orando. Orar é a forma mais plena de relacionamento com Deus. É assim que a gente se aproxima com Deus, de Deus, né? É assim que a gente mantém comunhão com Deus.
E quanto mais comunhão a gente tem com Deus, mais a gente aprende sobre a sua vontade. Não é assim que funcionam os nossos relacionamentos? Quanto mais eu me relaciono com a minha esposa, mais eu conheço as vontades dela. A mesma coisa com os meus filhos, a mesma coisa com os meus amigos, a mesma coisa com os meus irmãos da igreja. Com Deus é a mesma coisa. Oração é um excelente meio para a gente aprender a discernir a vontade de Deus. Por quê? Porque eu vou estar me relacionando com Ele. Não porque Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo, mas porque Deus vai me mudar à medida que eu me relaciono com Ele. Não é à toa que o versículo 3 do nosso texto aqui diz que depois do chamado, o que eles fizeram? Eles jejuaram e oraram de novo. Eles continuaram, mesmo já sabendo aquilo que Deus tinha pedido. Por quê? Porque agora eles querem que Deus confirme a sua vontade e certamente os conduza de acordo com a vontade dele. Talvez você tenha dúvida em como é que eu oro. Eu vejo os irmãos da igreja às vezes orando, tem uns que oram tão bonito, eu não sei fazer isso. Meu irmão, orar é falar com Deus. Quando você estiver lá no seu quarto, a Bíblia fala, fecha a porta do seu quarto, fala com Deus. Conta a Ele as suas aflições, seus problemas, suas dificuldades. Ou então, agradeça a Ele por aquilo que Ele tem te dado. Orar é falar com Deus, é se relacionar com Ele. Faça isso. É um ótimo modo para a gente também discernir a vontade de Deus. Por fim, um terceiro modo ainda, um terceiro meio é a comunhão da igreja. É um terceiro meio para a gente discernir a vontade de Deus. A igreja de Antioquia, aqui no texto, ela estava reunida para servir ao Senhor e também, principalmente, orar, né? E, meus irmãos, é na comunhão, na igreja, que nós podemos descobrir, por exemplo, as necessidades uns dos outros. É estando com os meus irmãos e tendo mais intimidade com eles que eu ganho força para compartilhar aquilo que eu necessito. Bem como também aquilo pelo qual eu posso ajudar na necessidade de alguém. E isso edifica a igreja. E a edificação da igreja é parte da vontade de Deus. Então aqui, às vezes a gente se pergunta e fica assim, como eu vou saber? Deus me mostra a sua vontade. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem estado na igreja em comunhão com seus irmãos? Antes de você ficar se descabelando, perguntando o que Deus quer para você, se esforce nesses 3 meios, que tem grande chance de você saber a vontade de Deus por meio deles. Para a gente finalizar, uma última coisa nesse último versículo. Tem uma coisa que a gente olha aqui, às vezes a gente passa, deixa para lá, né? O texto diz que, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Ah, isso é só um ritual. É um símbolo para falar que a igreja está de acordo, ou coisa assim, né? Não serve para muita coisa. O que está por trás de impor as mãos? O que isso quer dizer? Até hoje a gente faz isso, né? Não sei se você já viu, mas quando um pastor, um presbítero, um diácono, um missionário é enviado, alguma coisa assim, vem à frente os pastores presbíteros e impõem as mãos sobre eles, né? Esse símbolo, então, é usado até hoje. E primeiro é importante dizer, é um símbolo de fato. Não sai poder da mão de ninguém quando ele impõe a mão sobre aqueles que estão sendo enviados, né? Não tem essa transmissão de poder, não sai uma luzinha, um raiozinho assim, não. Não tem nada disso. Mas é um símbolo, e símbolo tem sinais ou significados, na verdade, importantes para nós. Por exemplo, quem aqui já casou tem um anel no dedo, uma aliança, normalmente, né? Não é a minha aliança que diz que eu estou casado. Não é ela que de fato diz isso. Mas ela ratifica a minha união com a minha esposa. Quando eu olho para ela, toda vez que eu olho para ela, eu lembro que eu me uni a alguém e eu preciso zelar pelo melhor da minha esposa. Então, o que significa o impor as mãos, né? O impor as mãos, então, é um símbolo que ratifica, ou é a ratificação de que a igreja e o enviado estão em conformidade
com o chamado de Deus para o trabalho que vai ser realizado. Por exemplo, quando eu virei pastor, impuseram as mãos sobre mim, né? Era como se aqueles que estavam ali estivessem dizendo: nós confirmamos diante de Deus que você foi chamado para exercer esse trabalho. E nós estamos unidos a você nas necessidades que você passar e nas bênçãos que você receber também. Isso é uma bênção. É uma bênção para quem passa por esse momento. Porque eu olho para aqueles que estão levantando a mão e eu sei que eles estão junto comigo. Eu sei que se eu precisar de um braço para me levantar, são eles. E eu não estou falando só das pessoas que levantam a mão, não. A igreja também participa. A igreja, normalmente, nesse momento, está de pé, vendo o que está sendo acontecido. Por quê? Porque a igreja é testemunha também do que está acontecendo. A igreja é testemunha do envio. Ou seja, todos juntos, unidos ali, estão em conformidade de que aquela é a vontade de Deus. E se der alguma questão, eles vão se unir para remediar, para tratar, para melhorar. Mostra, mais uma vez, o que eu falei antes, unidade. Isso traz um excelente princípio para nós também. A igreja é o local ideal para a gente ratificar o nosso chamado para servir no corpo de Cristo. Por exemplo, quando eu senti o chamado para virar pastor, eu não senti aquele quentinho no coração e falei: pô, acho que Deus quer que eu vire pastor, então é isso, vou para o seminário. Não foi assim. Eu precisei que a igreja confirmasse isso para mim. E não foi eu perguntando: você acha que eu vou me dar bem se eu virar pastor? Você? Não, era natural. A igreja confirma isso. A igreja tinha irmãos que falavam: nossa, você ensina legal, quem sabe você não pode virar pastor? Você já pensou em ir para o seminário? Coisas assim acontecem. E eu senti que era uma ratificação da igreja para confirmar esse desejo que eu tinha no coração. Então, foi uma confirmação da vontade de Deus para mim. E não é só para pastores, não é só também para cargos de liderança. A igreja ratifica os nossos dons e habilidades que temos de maneira geral. Nossa, você ensina bem. Nossa, você se dá tão bem com criança. Nossa, você canta tão bem. Nossa, você tem uma forma muito legal de trabalhar. Você é tão proativo. Quando você escuta essas coisas, já tenta ligar uma luzinha na sua cabeça. Quem sabe não é Deus usando tal pessoa como instrumento para te mostrar alguma coisa. Vou dar mais um exemplo: diáconos. Quando a gente vai votar para diácono, às vezes a gente se descabela, né? Nossa, quem vai ser? Eu não sei em quem eu voto. Eu vou votar em qualquer um ali, naquele homem ali e tal. Olha para quem trabalha na igreja. Olha para quem você vê sendo proativo na igreja. Olha para quem você vê botando a mão na massa. Normalmente é esse. E, obviamente, olha também para a vida cristã, né? Vida desse homem no Senhor, né? Isso é extremamente importante também. Mas a questão é: trabalhe na igreja com um propósito. Sirva a Deus de acordo com a vontade dele. E se você não sabe, sirva com aquilo que você sabe fazer. Que provavelmente Deus vai ratificar isso através da igreja, através da Bíblia, através das orações que você estiver fazendo. E tudo isso vai redundar para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque se Deus te chamou, Ele tem um propósito para que você sirva no corpo de Cristo. Seja orar por um irmão, seja pegar um irmão na mão e levar onde ele precisa ir. Não precisa ser coisa grandiosa, não, mas Deus tem propósitos para você, para a sua vida diante dele. Se Ele te chamou, Ele tem. Para concluir agora, sabe, o alistamento militar ele é uma convocação obrigatória para todos os homens. Mas a convocação divina ela é obrigatória para todo ser humano. Hoje,
Ele te chama, meu irmão, para se render a Ele. Se arrepender de seus pecados, crer no sangue remidor de Cristo Jesus derramado na cruz. O culto, ele é um chamado, uma convocação que nós recebemos, por isso que a gente está aqui. É Deus falando, venha servi-lo, venha fazer parte do seu povo santo. Quando eu estava no meu alistamento e eu dei de cara com o reverendo Patrick, eu fiquei feliz porque eu sabia que ele era um amigo que queria o meu bem ali. Então eu sorri de orelha a orelha quando eu o vi. A minha questão para você é, e quando a gente se deparar diante de Deus na convocação que Ele nos faz? Será que a gente vai sorrir também? Eu espero que sim. Por quê? Porque aqueles que creem em Deus, Ele vai fazer igual o pastor Patrick, Ele vai atribuir o seu favor àqueles que nele creem. Por isso, dê valor a isso. Você foi chamado para ser parte do povo santo de Deus. Creia nisso. Essa é a principal convocação da sua vida. Venha a Cristo. Vamos orar para a gente encerrar? Senhor, obrigado, porque o Senhor nos chamou para servi-lo. Porque o Senhor transformou as nossas vidas para fazermos parte do teu povo santo, separado para te servir. E nos ajuda, ó Deus, nos prepara cada vez mais e melhor para esse trabalho que o Senhor nos deu. Nos ajuda, ó Deus, cada vez mais também a discernir a tua vontade por meio dos meios que o Senhor nos deu para isso. Nos ajuda a ler mais a tua palavra, nos ajuda como igreja a nos reunir cada vez mais para orar pelos nossos irmãos. Nos ajuda, ó Pai, também a estarmos cada vez mais presentes na tua casa. Às vezes coisas pequenas, ó Deus, nos deixam distantes do Senhor e a gente prefere outras coisas a estar no meio dos nossos irmãos. Ó Senhor, tira isso de nós. Nos ajude a ser mais fiéis ao Senhor no nosso serviço cristão que prestamos a Ti, ó Pai. Porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador e não há convocação mais digna do que essa. Nos abençoa nisso, é o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém.